Pensa que você é um garoto que gosta muito da sua irmã, mas ficaram um ano sem se ver, até que vocês tenham oportunidade de estar voltando a morar juntos e viver uma vida como irmão, mas não vai ser bem assim, porque ela tem sentimentos a mais pelo garoto. Sentimentos é esse que ela sonha em casar com ele. Vai ter muita coisa atrapalhando esse relacionamento. Várias garotas também vão estar se apaixonando por ele e morando nesse mesmo dormitório. Essa é a história de Oni Ai. O anime começa com a Akito pegando o trem para ir até a casa de seu irmão. Passando por diversos lugares, ela tá tão apavorada que até esquece de comprar o bilhete, perguntando a um homem na estação. E ele fala certinho onde o garoto mora. Ao chegar no local, se sente muito apreensiva, indo bater na porta. Himeno Koji, seu irmão atende, dando boas-vindas a elas, por conta de estar indo buscar ela no ponto de ônibus. Por estar apressada, ela pegou o primeiro trem e veio direto. Apreensiva, não quer conversar muito, porém, ele deixa o clima leve e os dois entram para dentro. Suas mudanças enfim chegaram. Himo Koji pede para que a garota vá tomar um banho. Entendendo o recado, fica esperando o garoto por horas. Vendo que não iria espionar, decide tirar uma satisfação com seu irmão, do motivo que ele não foi espiar, por ser irmão de sangue. Ele não quis fazer isso. Akito não aceita o não como resposta e fala que vai dar uma última chance no banheiro. Ficou esperando o garoto durante horas e horas e o mesmo não foi. Akito fica irritada e decide colocar as suas roupas de volta. Abre a porta do quarto e entrega algumas de suas mudanças. Percebendo que ela está estressada, pergunta o real motivo. Akito fala que esperou durante horas e quer dormir na mesma cama que ele para agradecer. O garoto não quer fazer isso. Ela entende novamente tudo errado e pensa que ele quer fazer no lado de fora. Himokoji acaba com o prazer dela e diz que vai dormir sozinho. Akito tem uma ótima ideia de entrar no quarto do garoto quando estiver dormindo, porém ele trancou a porta e isso não foi capaz. No dia seguinte, Akito preparou o café da manhã, tentando entrar no assunto da relação entre os dois irmãos. Ele evita toda hora, porém a garota quer apenas um abraço como forma de agradecimento. Himokoji não aceita e os dois decidem conversar no lado de fora. Conversando, Akito diz que ama muito seu irmão. Ele responde que também a ama. Envergonhada, também desmaia, por conta de não estar preparada para essa resposta, mas ela não imaginava que o local seria habitado por mais 3 garotas dotadas. Nos é apresentado todas elas: Arashi, presidente do conselho estudantil, Ana, vice-presidente, Eginbei, gerente, Akito, secretária, e Himokoji, assistente de secretária. Voltando da reunião, ele é o único que carrega as compras, mesmo com os braços lotados. Ao chegar em casa, Gin cuidou do jantar, mas na hora de todos comerem, Ana começa uma discussão para saber quem vai dar comida na boca do garoto. Todas elas se revoltaram e começaram um berreiro. Todas jogam na cara de Himokoji que ele é um virgem. Mas isso não é um problema. Arashi diz que pode tirar isso dele, com uma cara de garota santa. Nenhuma delas permitem. Se as outras não quiserem, ela pode fazer com todas sem problemas nenhum. Mas a discussão acabou não dando em nada, e todas foram dormir. No dia seguinte, Himokoji entra no quarto de sua irmã e pega ela lendo um mangá sobre romance entre irmãos. O garoto não liga para o que ela leia, apenas não quer que ela fale sobre isso na sua frente. Aceitando os termos, pede para que fique com ela essa noite. Batendo a porta na cara da mesma, decide escrever o seu mangá. No dia seguinte, se encontrou com a editora e disse que sua obra é muito boa e pode ser considerada no mesmo nível que o romance proibido entre irmãos. Ao chegar no colégio, Akito fica muito preocupada com seu irmão por conta de não ter nenhum colega de classe. Na sua frente aparece Ano convidando para ir em um piquenique nesse exato momento. Por ter aulas agora, ele não aceita. Ela então o convida para o próximo final de semana. Não tendo nada para fazer, decide aceitar. O leva para a sala do conselho estudantil e pede para que o garoto torne seu amante. Com uma relação um tanto quanto suspeita, ela parte para cima do garoto, prestes a rolar um beijo. Sua irmã aparece com as chaves reserva. As garotas falam que Akito não precisa ficar 24 horas grudada no seu irmão, por conta do garoto precisar fazer amigos. Aceitando a condição, decide não perturbá-lo o tempo todo, porém não cumpriu. Alguns garotos convidaram Himokoji para um clube, mas sua irmã ficou dizendo que ele não tinha amigos. Isso pegou meio estranho, então eles se afastaram. No dia seguinte, o garoto é responsável de lavar as roupas, mas nenhuma das meninas se importam de deixá-lo lavar. Porém, sua irmã fica muito envergonhada e não permite, mas se caso quiser olhar, é só pedir no offline. A Arashi aparece e fala que quer ver o que a mesma está usando, porém, a Arashi só flertou mesmo. Isso foi suficiente para que a garota ficasse muito envergonhada. Porém, bateu um vento e ele acabou desmaiando
estranhando ao ver uma coisa bem suspeita, e nesse dia ele não lembrou mais de nada. Tirando as gramas altas, é chamado pela Ana para ir ao seu quarto. Depois de algumas horas, enfim chegou. Ao entrar no quarto, encontra a mesma apagada. Acordando, a garota fala que limpe seu quarto. Hime-Koji diz que não é seu escravo. Ana pede para que ele ajude, pois não sabe fazer tarefas domésticas. Hime-Koji decide ensiná-la. Após algumas horas, o quarto da garota ficou arrumado. O mesmo a elogiou em alguns pontos. Envergonhada, pede para que limpe a bagunça. No dia seguinte, Hime-Koji está almoçando com sua irmã. De repente, Ana aparece agradecendo por ontem e pede para que ele aceite ser seu namorado. Akito começa a gritar desesperada, porém ela falou que era zoeira e fez com que os dois segurassem em suas partes macias. Por ter apertado, Akito acabou desmaiando e Hime-Koji achou bem macios. No dia seguinte, Jin fez o almoço para Hime-Koji, agradecendo, pede para comer no quarto da garota, pedindo para que espere, troca de roupa e o convida para entrar. No quarto, ele agradece por tudo que Jin vem fazendo por ele. Isso mostra que os dois são melhores amigos. Chateada, diz que o Hime-Koji não a vê como garota. Sem saber o que fazer, oferece um bolo que comprou apenas para ela, pois não tem dinheiro para comprar para todo mundo e não poderia comer na sala. Elogiando as suas roupas, ela solta um copo e cai por cima de sua roupa. Hime-Koji não percebe que está limpando as partes macias da garota. Irritada, dá um tapa na cara e fecha a porta na cara dele. Conversando com Ana, a mesa escondeu todos os bichos de pelúcia. Hime-Koji sabe que ela gosta e pede para que arrume todo o local. Ao abrir o armário, percebe que Ana comprou mais e ajuda a arrumar o quarto. Ana fica fazendo com que Hime-Koji tenha pensamentos proibidos com ela e os bonecos de pelúcia, mas era tudo uma brincadeira, ou chamando de vir. Decide provocá-la e até come uma banana e finge escorrer para ficar por cima do garoto. Achando que ela está um pouco mais estranha do que o normal, coloca a mão na testa para ver se ela está com febre. Envergonhada, puxa o cobertor e deita na cama. Voltando do quarto, recebe uma ligação da produtora pedindo para se reunir com ela no domingo, pois duas mangakas famosas estarão presentes no local. Escutando a voz de uma garota, Jino pergunta ao garoto de quem é a voz. Ele responde que é de sua irmã. Entusiasmada, fica imaginando no livro de que Akato leu. Jino pensa que a história do mangá é direcionada a ele e sua irmã, tentando seduzi-lo. Cai no chão e lê alguns livros para conquistá-lo. Subindo em cima da mesa, tenta fazer algumas coisas estranhas, e ficando envergonhado, deixa o clima acontecer, até que o garoto descobre que Juni leu um livro, porém pega o livro e fala que é uma ficção. Mesmo assim, ela continua suspeitando do garoto. Ao chegar em casa, Arashi pede ajuda, porém, era uma armadilha, combinou uma de suas colegas para trancar os dois no local. O apelido dela é Predadora, e sempre consegue o que quer. Partindo para cima do garoto, faz com que os livros caiam, mas ela consegue cortar e o clima fica bem interessante. Tentando correr para a janela, tenta pular, mas é encurralada. Mas vê um vaso caindo em direção à garota. Para salvá-la, pega a força e a joga no chão. Envergonhada, agradece pela ajuda, porém, Akito aparece pois escutou alguns barulhos, e Arashi aproveitou da situação para causar ciúmes. No jantar, tudo é explicado. No dia seguinte, Jino decidiu espionar o garoto e viu algumas almofadas com a foto da garota. Por não saber disfarçar, a viu olhando pelo muro, tomando café. Decide ir logo ao ponto e pergunta a todos se Ryumeji é tarado por irmãs. Todas as garotas dizem que sim. Arrasado, pergunta para sua irmã. Ao entrar na cozinha, Jino pergunta diretamente à garota, mas a mesma condiz que não, e que ela sim é tarada pelo seu irmão. Jino acha que um é tarado pelo outro. Todas as garotas foram para essa casa para não permitir o romance entre os dois. Ao acordar, todos se reuniram para fazer com que o quarto dos dois se separasse. Hime-Koji aceitou a situação e decidiu se separar. Arisha chamou uma gerente para apagar o fogo entre os irmãos, e apareceu uma garota que mais parece com uma Loli e tem apenas 12 anos de idade e foi contratada para ser gerente. Ela se apresenta como Arisa. Todos estão discutindo sobre Arisa. Akito está com muitos ciúmes porque ela falou que será noiva de Hime-no-Koji, mas ninguém ligou, pois ela é apenas uma criança. Ao chegar em casa, bota as duas para conversar e diz que vê Arisa apenas como sua irmã mais nova e que as duas parem de arengar. Arisa não liga de ser irmã de Akito, porém ela acha que a garota é um obstáculo para a relação de amor com seu irmão, fazendo a garota chorar. Percebe que a fofura dela é muito bonita e até usa um tapa-olho para não ver essa visão. Foi muito difícil para aceitar a garota como sua irmã. Após discutirem tanto, as duas se aceitaram e agora são irmãs de consideração.
e até fizeram camisetas personalizadas para o seu irmão. No dia seguinte, as garotas decidiram comprar biquínis. Ao experimentar e gostar, chegam em casa e todas decidem entrar em uma competição. Ele tem que entrar em todos os quartos da garota para sair dando nota. O primeiro foi da Arisa, por influência de Ana. Arisa usou um biquíni tanto quanto diferente, ficando triste, vê que Himekoji não gostou, mas ele tenta disfarçar e consegue reverter a situação, deixando a mesma feliz novamente. Ao chegar no quarto de Ana, a vê com um biquíni bem diferente. No quarto de Jin, a mesma tá com um biquíni que ajuda a levantar mexericas. Já por último tem Arisha. É muito vulgar e não usou nada, e até Jinó. O garoto não decidiu dar notas, e todas elas comprou um traje de banho para ele. Um era pior que o outro. Envergonhado, saiu correndo e elas foram atrás dele. E na praia todos se divertiram como ótimos amigos, até ser chamado por Jinó, que revisou o mangá do garoto, que achou muito interessante sobre a relação entre dois irmãos, mas na metade para frente ficou algo muito exagerado. Isso ficou dando um tom de clichê para a história. Na escola, Himekoji vê a Jin indo para fora do colégio. Ao chegar no local, observa a mesma cuidando de um gato que encontrou tudo machucado. Sem querer, esbarra na madeira e a quebra no meio. Tentando disfarçar não foi suficiente. Ela ficou em choque quando viu e não acreditou na situação, até que saiu correndo. Mas aparece sua irmã e algumas amigas, apresentando, decidiram ir embora para ver o que aconteceu com a garota. No dia seguinte, Himekoji adoeceu, e todas as meninas ficaram discutindo para ver quem iria cuidar do garoto. Então decidiram ter um horário reservado para todas elas. Arisa foi a primeira a cuidar e trouxe diversos tipos de comida. A próxima pessoa que iria cuidar de Himekoji é Ana. Pedindo para que feche os olhos, tenta dar um beijo no garoto, porém, abre o olho na hora e ela fica meio assustada. Perguntando se estava tentando beijar, ela disfarça e sai do quarto. A sua irmã acabou entrando e fala para o mesmo que sempre foi um fardo para seu irmão e só pode ajudá-lo em momentos como esse. Emocionado, acha sua irmã muito fofa e acabou dormindo. E entra Jin, que se lembra do dia que se conheceram, tentando cuidar do garoto, é puxada para a cama. Vendo que está muito quentinha, decidiu dormir atrás dele e se lembra do dia que se conheceram. Himekoji sempre foi um garoto muito gentil. Por ser um garoto transferido, todo mundo ficou tentando ter amizade do garoto, mas ele preferiu apenas Jin. Mas ela sempre foi muito inteligente, e todas as pessoas a evitavam, com receio de conversar com ela. Vendo que a mesma está sozinha, pediu para ser seu amigo. De primeira instância ela não quis. Diversas garotas ficaram dando em cima dele, mas não queria ter amizade com nenhuma delas, apenas com Jin. Dias e dias se passaram, ela não aceitou, resolvendo ir até a casa da garota, pede para que lutem. Horas lutando, Jin acertou um cruzado de direita na boca do garoto e acabou vencendo. A partir daquele momento ele estava considerando ela como sua amiga. Porém Jin não queria uma pessoa apenas para uma amizade comum, e sim para melhores amigos, e ele acabou aceitando. Por último, teve a presidente que apenas colocou um pano para acabar com a febre. Depois disso tudo, elas pressionaram o garoto para saber quem foi a vencedora, de quem cuidou melhor, pensando decidir escolher a presidente, pois foi a grande responsável de fazer sua febre abaixar. Porém, quem venceu a competição tem o direito de ficar o dia todo com o garoto. Encontrando a mesma, explica que tem um poder misterioso e consegue controlar as pessoas e mudar seus pensamentos. Quando era pequeno, usava esse poder sem saber as consequências, e isso prejudicou muito a sua visão, mas isso era tudo mentira. Falou tudo isso para descontrair, e Jinó acabou pegando um resfriado. Nos é mostrado como Ana conheceu Himekoji. Sozinho olha as garotas. Ana aparece de repente e pergunta se ele é irmão de Akito. O garoto responde que sim. Sem saber como, pergunta como a garota sabe. Ana responde que isso não vem ao caso. Ana o chama para conhecer o colégio. Depois daquele momento, os dias de Ana ficou muito felizes. Voltando ao tempo atual, Ana diz a Akito que agora as duas são rivais no amor. Voltando para casa, todos avistam uma sombra, indo para trás do garoto. Jinó diz que tudo isso aconteceu porque ela veio e não achou ninguém. Então foi até o pátio, porém escutam um barulho e vê olhos brilhantes. Todas se agarram no garoto, mas descobriram que era apenas vagalumes e alguns gatinhos. Por conta de estar com medo, todas decidiram dormir com ele. No dia seguinte, a irmã do garoto entra no quarto e fala sobre o que aconteceu. No passado, ela achava que nunca mais ia encontrar o seu irmão, e muitas das vezes esqueceu isso que a consumia por dentro. Desabando, Himekoji a conforta dizendo que nunca mais irão se separar. Esperando o garoto dormir, entra no quarto do mesmo para fazer algumas coisas de casal. Não querendo que isso aconteça, põe pra fora. E assim acaba o anime Oniwai.